pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui no Projeto REC, porque a gente vai falar de um assunto que ainda está com o seu, digamos assim, o seu ápice em andamento. Mas nós vamos falar hoje sobre o Big Brother. O Big Brother chegou à 24ª edição. Se forem confirmadas todas as expectativas até agora do favoritismo, nós teremos o terceiro baiano vencendo o Big Brother, que é o motorista de aplicativo, Davi Brito. E a torcida, né, tá vindo desde o começo. A torcida não é só baiana, inclusive, apesar que a torcida aqui em Salvador, em específico, gente, tá muito grande. Se depender de torcida, ele já ganhou. Mas a gente tá querendo destacar aqui os outros dois também, né? Principalmente o primeiro ganhador baiano do Big Brother, que nada mais nada menos que Jean Willis. Professor universitário que jornalista e que causou naquele programa, né? O programa foi em 2005, então assim, era um professor jovem, gay, assumidamente, falava isso na cara de Bial, na cara de todo o Brasil, e era um favorito também, assim como o Davi, desde o começo, né? Ele tinha o seu público no começo e foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Uma coisa muito interessante, na época eu assistia muito o Big Brother, e era muito diferente de agora, que a gente tem as redes sociais e tudo mais, e era uma gritaria, gente, nos resultados, que parecia Copa. 10, 11 horas da noite, o povo gritando porque Jean tinha ficado, né? Que ele chegou aí para 5 paredões. Tem uma coisa interessante, tá? Jean é outro famoso saído da Faculdade de Comunicação da UFBA, né? Jean se formou pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Ele fez uma carreira aqui na Bahia de repórter de jornal impresso. Depois ele foi para o ensino superior, então ele foi professor universitário. Foi neste período como professor que ele foi participar do Big Brother. E um detalhe, Jean já era escritor. Sim. Ele já tinha, inclusive, vencido o concurso de literatura, né? E eu lembro bem, né? Ele não aparecia, assim, como uma figura favorita, né? Até porque ele destoava do que normalmente a gente via nos perfis dos candidatos ao prêmio do Big Brother, né? Então, era uma figura que já tinha um programa tão combatido, tão criticado, e de repente era uma figura, digamos assim, uma figura do meio acadêmico que aparecia ali, naquele programa. Jean, que mudou completamente, foi para a política, deputado federal, né, foi um dos primeiros a entrar nessa guerra contra essa rede de mentiras propagada pelas redes sociais, atacadíssimo, perseguido, né, por essas correntes que disseminam mentira, que são contra direitos, né? Direitos principalmente da população LGBTQIA+. Então, Jean, de uma hora para outra, ele deu uma guinada, né, do ponto de vista da carreira dele, né? Teve que sair do país, né, por conta de ameaça. Então, é uma figura muito interessante, né? Muito interessante. É mais uma prova também, né? A presença dele ali, de quanto esses programas, né? Quanto reality shows pautam pautas. Né? Sim. Tanto que aqui a gente vai destacar aqui a matéria que saiu na tarde, no dia seguinte, né, da conclusão do programa, que se chama Vitória da Diversidade, em que é uma página inteira falando sobre a passagem dele no programa e um pouco da repercussão aqui fora, do que foi e o significado, né, o que significou aquela presença dele ali. Pois é, e a gente tem aqui uma edição da coluna À Tarde Memória, né? A gente ainda não tinha o REC associado, né, a esse tipo de conteúdo, e foi publicada no dia 8 de maio de 2021. E a coluna À Tarde Memória já fez uma análise desse material relacionado à vitória de Jean, né, a participação de Jean no Big Brother Brasil, que foi o primeiro baiano, a gente repete, né, a vencer o Big Brother na edição de 2005. E a coluna Tarde de Memória partiu desses conteúdos da vitória de Jean, mas também de um episódio muito interessante, que eu, inclusive, fui eu que cobri, né? Teve a missa de São Jorge. E lá no Jardim Cruzeiro, é a única paróquia de Salvador que tem dedicada a São Jorge, que São Jorge é patrono. E aí, de repente, eu tive uma experiência fantástica de como acontece o que a gente chama em comunicação social, que a gente já chamou de efeito
manada, né? Sim. De o que a psicologia social estuda, né? Que hoje a gente já tem outras abordagens, outras perspectivas. Mas, de repente, começou a correr o boato que Jean estava dentro da igreja. E as pessoas começaram a fazer uma fila na porta da igreja. E o que impressionava, a maioria, mulheres e adolescentes, assim, né? Muito adolescente. E, de repente, as pessoas começaram a gritar na porta da igreja. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Eu comecei a duvidar. Primeiro, né? Você chega num lugar daquele, eu não vi nenhuma movimentação. Sim. Mas eu comecei a duvidar. Ele tá aí. E aí as pessoas diziam assim... Gente, eu vi, ó ele ali, pessoas que apontavam. E foi bem no momento que a missa estava na metade, a missa foi terminando, e o padre veio para aspergir as pessoas, né, com água benta, como faz. As pessoas que estavam nessa fila, nesse momento elas foram para a igreja. Eu acho que elas imaginaram, é agora que ele vai se apresentar. Gente, a coisa foi tamanha que o padre foi para o microfone, voltou e fez um discurso e pediu ao pessoal da animação, né, da liturgia, não adiantava, as pessoas não saíam da porta e gritavam. E aí o padre foi para lá e disse, olhe, isso aqui é a casa de Deus, respeite a casa de Deus, não tem Jean Willis aqui. Eu acho que Jean Willis não deve nem saber, né, dessa história de como ele acabou provocando um tumulto na missa de São Jorge. E a outra baiana, né, foi no ano seguinte, né? Isso? Foi Maraviana, ela ganhou no ano seguinte o Big Brother. Após o prêmio, né, ela teve uma vida assim mais reclusa. Ela investiu em algumas coisas, ajudou muitas instituições de caridade também, mas foi dobradinha, né? Foi o ano seguinte, no mesmo ano, ou no ano seguinte, no caso, ela foi e ganhou o Big Brother, outra baiana. Davi, tem sido muito interessante essa passagem de Davi. As pessoas criticam muito o Big Brother. Mas se a gente for pensar, né, o Big Brother é talvez os melhores exemplos dessa chamada idade mídia que a gente tem. Primeiro, é um produto da indústria cultural. Mas é um produto da indústria cultural que faz uma experimentação. Aquilo é uma experimentação sociológica, social. Gente, independentemente das críticas que a gente tem, mas é uma experiência com gente, com pessoas. Com pessoas. E não submetida a nenhum comitê de ética, como acontece nas universidades, com pesquisa universitária. As pessoas estão ali, confinadas. O confinamento já é uma coisa completamente estressante. A gente viveu isso na pandemia, com isolamento físico. E as pessoas são levadas ao extremo, né, ao limite delas. Então, você fazer, por exemplo, jogo que era jogo da discórdia, agora sincerão, quer dizer, fazer com que aquelas pessoas que têm que conviver naquela casa se provoquem, se ataquem. Né? Então, tudo isso é para o entretenimento. Há muitas críticas. Sim. A gente tem tido, nas últimas edições do Big Brother, pautas que são muito sérias e muito complexas, jogadas ali, inclusive como estratégia de jogo. Mas não é o caso. O que a gente tem visto acontecer com o Davi, né, é uma coisa que as pessoas não querem dar o nome, mas a gente precisa falar disso. A gente tem visto como o racismo atua. E o racismo brasileiro. Sim. O racismo brasileiro, ele não é escancarado, ele não é falado, ele não é verbalizado. Ele é medido daquelas formas que a gente tem visto. É o olhar que se joga para ele. É uma pessoa que o tempo inteiro é taxado de violento, né, de manipulador. Quer dizer, tudo que aquele rapaz faz tem um peso muito maior do que o que os outros fazem. Várias pessoas, vários personagens ali estão fazendo coisas muito piores do que ele faz. Mas é ele que recebe os rótulos. Né? Então, assim, impressiona também como este rapaz tem um controle emocional enorme, né? Porque o racismo é violência. É violência. Então, é a mesma coisa de você receber um tapa e como você reage a esse tapa. E ele é muito jovem. Ele só muito tem jovem, 21 anos. E aí é uma coisa que, inclusive, um outro ponto que tem virado pauta nas redes, né? Que é onde mais repercute isso, é o quanto ele é jovem, quanto ele aguenta, até certo ponto, calado o que está sendo recebido. O jeito que ele retruca também está sendo muito colocado em pauta, discutido pelas pessoas, porque ele é muito jovem. A gente não pode esquecer disso, da jovialidade dele, que muitas vezes é esquecida justamente por causa da cor e por ele ser homem. Tudo ali acontece. Davi é jovem, Davi é baiano, Davi fala com sotaque, o que incomoda as pessoas, elas já disseram isso, com gírias. Davi não tem referências dessa cultura pop, então as pessoas ficam dizendo que é moda. Não, Davi não saber quem é Vanessa Camargo, quem é Rodriguinho,
né? Quem é Quem é Fernanda Débora Montenegro, Seco. quem é Débora Seco, é completamente compreensível. Um menino que vendeu água na Lapa, a gente sabe o que é vender água na Lapa, né? Vender picolé, né? Então, assim, ele tem às vezes uma certa ingenuidade da forma como das coisas que ele verbaliza, que ele fala, que ele não tem medo. Ele tem uma percepção, embora ele não conheça o Big Brother, diz assim, o repertório que você vai pra ali, que você leva pra ali, ele tem intuições muito certeiras. Né? Então, assim, por outro lado, Davi é um personagem muito interessante. Ele é um menino, ele é um homem, ele é um homem que ele vem de uma geração, né, de uma coisa muito presente, muitos traços presentes, e que a gente não está acostumado a ver, porque às vezes a gente coloca as pessoas em caixinhas. Né? Então, Davi é um rapaz de 21 anos, motorista de aplicativo, evangélico, e as pessoas dizem assim, evangélico e dança e bebe. Evangélicos não são iguais, gente. As pessoas podem ter uma fé e elas não estarem institucionalizadas. Isso já aconteceu com o catolicismo. Isso acontece com o candomblé, isso acontece com a Umbanda. As pessoas fazem as práticas, mas elas não estão institucionalizadas de alguma forma. Ele é realmente filho de pastor, então ele tem essa cultura né, de neopentecostalismo, né, das coisas do neopentecostalismo. Então, Davi é o cara que canta louvor, né, como se fala agora, que o tempo inteiro fala de Deus, cita a frase da Bíblia, mas ao mesmo tempo está lá dançando a rocha de Nadson Ferinha, né, completamente. Ou que bebe, exagera na bebida e que tem problemas com isso, tá, gente? Mas assim, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo é um cara casado com uma mulher 20 anos mais velha, né? Essa outra revelação fantástica, essa mulher fantástica que foi revelada, a Mãe Rego, é uma figura fantástica, né? Uma pessoa que tem a gente percebe, né, pelas coisas que ela posta, né, que ainda bem está super conhecida, faz um trabalho fantástico, né? Uma mulher batalhadora, empreendedora, como tantas mulheres dessa cidade de São Salvador, negra, né? E que criativa, né? Você vê, teve aquela polêmica da história do Calabreso. Calma Calabresa, ela já criou o ex-Calabreso lá. Que tá fazendo o maior sucesso na barraquinha dela, né? Na barraca dela. Então, assim, eles são pessoas que o Brasil deve estar estranhando, o resto do Brasil. Mas que pra gente... é muito natural. É muito natural, né? É uma família muito natural, né? A própria mãe de Davi, as polêmicas todas. Então, assim, talvez esse é um grande personagem de todas essas edições que esse programa já teve. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde, a gente sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. E a gente aí na torcida pro Davi, tá? Tomara que dê certo. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima. E vamos aí, né? Continuar na torcida.